a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 33. Evangelho de São João, capítulo 8, do verso 34, até o verso 44. Diz assim a palavra do Eterno: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do que, gente? Do que? Do pecado. Jesus, volta aí, atropelou aí, vamos lá. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Verso 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Verso 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Verso 41, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Verso 43, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu te digo. Verso 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Agora volta lá de novo no 35 e 36, que eu quero ler esses dois versos, por favor. O escravo não tem, vamos ler todo mundo junto, vamos lá? 1, 2, 3 e... O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Verso 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós bendizemos o seu nome nessa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado por essa segunda reunião que o Senhor nos concede. Obrigado pelo primeiro culto da manhã, onde a sua presença foi notória nesse lugar. Agora nós estamos na segunda reunião, pregando a mesma palavra, ministrando os mesmos louvores, pois nós acreditamos que há um culto aqui só, um só propósito. Apesar de estarmos divididos pela pandemia, existe apenas uma reunião. E por isso nós estamos aqui, para que invocar o mesmo Espírito que estava pela manhã, de temor, de abertura para ouvir a tua palavra, que também esteja sobre esta noite, na vida dos seus filhos. Abra o ouvido daqueles que nos visitam pela primeira vez, e que essa palavra entre como uma flecha. E abra também os ouvidos e o espírito dos que são dessa igreja, para ser alimentados por uma porção da sua palavra. Eu oro junto com essa igreja maravilhosa, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Pode se assentar. O tema da minha palavra hoje, diga assim: liberdade. Não, mais forte, voz de quem está livre. Quem é livre aí, gente? Amém. Então qual é o tema da palavra? Liberdade. Isso, agora melhorou. Quem tem o costume de acompanhar as notícias da política no Brasil, quem gosta, até pelas redes sociais ou pela televisão, pelos Globo News da vida, Band News e News aí que existem, deve ter acompanhado recentemente um deputado chamado Daniel Silveira, um deputado federal, que foi preso porque foi acusado de xingar, ofender o Supremo Tribunal Federal e incitar assuntos relacionados à ditadura militar e outras coisas relacionadas contra o Estado Democrático de Direito. Esse deputado, ele é um cara fortão, policial militar, muito corajoso, e ele sempre falou, desde o início do mandato dele até antes, ele nunca tinha trava na língua, tudo que ele falava na cabeça, ele começava a dizer, e de uma forma verborrágica, ia para as redes sociais, ofendendo todo mundo. Só que ele falou um monte de bobagem, pagou de machão, xingou o Supremo, insinuou que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal eram homoafetivos, eram homossexuais, e contudo fez
piada, chacota e fez todos os tipos de acusações e de ofensas a esses ministros. Só que nós sabemos hoje no Brasil que o órgão que mais manda dentro do Brasil se chama Supremo Tribunal Federal. E no dia que o Supremo Tribunal Federal ouviu essas ofensas, principalmente um dos seus ministros, chamado Alexandre de Barros, ele então manda prender o deputado Daniel Silveira e coloca ele na cadeia de uma forma de prisão em flagrante por ele ter incitado contra a democracia e ter se levantado contra a harmonia dos poderes. Aí então, passa-se um tempo, acho que se não me engano foram 7 dias, e a Câmara dos Deputados, por força de lei, tinha que julgar, ou então autorizar ou não a prisão de Daniel Silveira em flagrante. E eu acompanhei esse julgamento, ou parte desse julgamento, ou parte dessa sessão da Câmara. E eu me lembro que o Daniel Silveira aparece num telão de videoconferência, é claro que ele estava preso, e quando ele aparece no telão, ele aparece chorando e pedindo desculpas daquilo que ele tinha dito, que ele não deveria ter falado daquela forma, que ele não deveria ter agido daquele jeito. Então ele pede perdão para a nação, para o Supremo Tribunal Federal e para a Câmara Federal, do tipo de linguagem que ele tinha feito. Ele pediu desculpas, ele confessou que exagerou. Agora eu pergunto para você algo: o que um homem tão valentão fez ele estar amedrontado e fazer ele voltar atrás de todas as palavras que ele tinha dito? Ele que sempre foi um cara corajoso, sempre foi um cara destemido, o que fez ele mudar o seu discurso, de fato, para que ele então falasse tudo diferente daquilo que ele tinha falado nas redes sociais? Eu tenho essa resposta para você, querido. Esse camarada chamado Daniel Silveira mudou o discurso dele, chorou na frente das câmeras, porque um dos princípios mais primitivos dos seres humanos, que se chama liberdade, estava sendo impedido na vida dele. Um dos princípios mais primitivos dos seres humanos, que é ser livre, foi impedido na vida desse deputado, a ponto dele voltar atrás do seu discurso, engolir sapo, para que ele pudesse ser livre. E a justiça brasileira já entendeu que, para que as pessoas confessem alguma coisa, primeiro a justiça prende e julga depois. Por quê? Porque eles já entenderam lá na Lava Jato que quando o indivíduo fica preso numa cela 3x3, ele confessa até aquilo que ele não fez. Ele delata até pessoas que não fizeram nada. Portanto, o que fez esse homem voltar atrás no seu discurso foi porque exatamente a sua liberdade foi tolhida. Ele estava preso. Ele precisava mudar o discurso para ser solto. De fato, o direito à liberdade é o direito mais importante de todos os outros direitos do homem. O direito da liberdade, ele está numa supremacia, seja ela na Constituição Federal ou até na Declaração Geral de Direitos Humanos. Eu queria que eu colocasse na tela para mim o que a Declaração de Direitos Universais de Direitos Humanos fala sobre liberdade. Eu não sei se a Insight está aí já alinhado com os textos que eu pedi para de manhã colocar. Mas olha o que a Declaração ou a Carta de Direitos Humanos, em 1948, afirma: que todo homem tem direito à liberdade de opinião e de expressão, e esse direito inclui a liberdade, sem interferências, ter opiniões, de procurar, receber, transmitir informações e ideias por qualquer meios independentes de fronteira. Existe uma Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um princípio de código de ética mundial, que diz que eu e você temos o direito de ser o quê? Livre. Mas quando a gente sai da esfera mundial e entra na esfera nacional, a Constituição Federal, por exemplo, vai dizer lá no seu artigo 5º, pode colocar ali para mim, por favor, vai dizer o seguinte: que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer dele ou sair com os seus bens. Quer dizer, a liberdade é um direito tão primitivo que nós temos, que nós podemos andar em todo o território nacional sem sermos impedidos por ninguém. Nós podemos andar em todo o território nacional, inclusive transportar os nossos bens de um lado para o outro, porque isso, segundo a Constituição Federal, é o nosso direito de ser livre.
Mas hoje eu quero ministrar sobre liberdade. E como dizia o poeta Alexandre Pires, na verdade, o que é essa tal de liberdade? Para quem tem mais de 30 anos sabe o que eu estou falando, não é verdade? O que é essa tal de liberdade? Já que é um princípio mais primitivo do ser humano e que as maiores leis do mundo e do país preservam e defendem esse princípio nas suas leis. Eu resolvi te explicar que essa tal de liberdade, ela só pode ser explicada através de uma estação espiritual a qual nós estamos entrando a partir de sexta-feira passada, do Shabat de sexta-feira passada, que é o período de Pessah, ou o período de Páscoa. A melhor forma de falarmos o que é liberdade, ou definirmos a palavra liberdade, é entendermos o que significa Páscoa, entendermos o que significa essa festa, para que então eu possa dizer para você esse conceito de liberdade. Como nós já falamos algumas vezes, e quem é da casa de paternidade há muito tempo, sabe que Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, nem com coelhos. Pelo contrário, todos nós sabemos aqui que esses símbolos são pagãos. Nós também já falamos aqui que a Páscoa não é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo está na Páscoa, mas não é o significado principal da Páscoa, como muitas pessoas pregam lá fora. Isso porque Jesus nasceu 1200 anos depois da primeira festa de Páscoa celebrada pelo povo de Israel lá no deserto, lá no Egito. Portanto, Páscoa não pode ser ressurreição de Cristo, pelo simples fato da Páscoa ser anterior ao nascimento de Jesus, anterior à morte de Jesus e anterior à ressurreição de Cristo. Portanto, Páscoa não tem nada a ver com ressurreição. Ressurreição está na Páscoa, mas não é o significado da Páscoa. Páscoa, querido, é uma festa rica de significados, mas o maior deles é o significado da liberdade. Celebrar a Páscoa é celebrar a minha e a sua liberdade. Celebrar a Páscoa é celebrar a liberdade do povo de Israel, que teve uma passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Eles passaram de escravos do Egito para alguém livre através das 10 pragas, onde Moisés liberta aquele povo. Então a palavra Páscoa significa passar da escravidão para a liberdade. Portanto, a festa da Páscoa celebra a minha e a sua liberdade. Pois foi a liberdade que de fato fez o povo de Israel festejar e trouxe ao povo de Deus uma sensação de ser livre, porque durante 700 anos eles eram escravos dos egípcios, mas a partir das 10 pragas, da última praga específica, que é onde o cordeiro é imolado, o sangue é aspergido pela porta, o povo come pão sem fermento, ervas amargas, o cordeiro, a partir daquela festa que Deus institui em Êxodo como Páscoa, a partir dali o povo começou a saber o que é ser livre de verdade, o que é poder ter liberdade, o que é poder andar de um lado para o outro, o que não é mais ser escravizado por um povo. Ali a Páscoa fez o povo de Israel declarar uma estação de liberdade. E olha para mim, querido, e Deus, ele é de estações. O calendário de Deus, ele é um calendário de estações. E as festas bíblicas são os que determinam os calendários de estações. Portanto, essa estação, chamada estação de Pessah, olhe bem para mim, é a estação mais propícia para que eu e você alcancemos plena liberdade em Cristo, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa existência. Eu acho que você não entendeu, deixa eu repetir para você pegar essa palavra profética. Essa estação que nós estamos vivendo agora, uma estação espiritual, é a estação mais propícia para que todos nós alcancemos a plena liberdade em Cristo Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Para aqueles que são escravos, desejam ser livres, essa é a melhor fase para isso. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, para mim então a Páscoa não serve, porque eu já sou livre. Eu sou uma pessoa livre, pastor. Eu posso me locomover para onde eu quiser. Eu tenho um carro, ou eu tenho dinheiro para pagar um Uber, ou eu posso pegar São Miguel, ou pegar qualquer um aí. Tem o Buzzer, aquele da Uber. Buzzer, isso, Buzzer, obrigado professor, obrigado. O Buzzer, eu posso pegar e me locomover para qualquer lugar do Brasil, eu posso pegar um avião e ir para o Nordeste agora. Pastor, eu sou livre.
Eu posso, pastor, postar nas minhas redes sociais o que eu penso, as minhas ideias. Hoje o Facebook e o Instagram, ele me fez alguém livre, onde eu posso expressar as minhas ideias. Antes eu não podia fazer isso. Pastor, eu sou uma pessoa livre, segundo a Constituição e segundo a Carta dos Direitos Humanos, porque eu posso escolher a minha profissão, eu posso escolher quem eu vou casar, eu posso escolher, porque antigamente, pastor, as pessoas eram presas, os pais escolhiam os casamentos, mas não, hoje eu posso escolher, inclusive com quem eu vou casar, na hora que eu vou casar. Pastor, então a Páscoa não serve para mim, porque eu já me sinto livre. Aí a pergunta que eu faço para você: será que de fato você é alguém livre? Será que de fato você conhece o que é liberdade de verdade? Será que de fato você é livre de uma forma plena? Querido, a verdadeira liberdade, ou essa tal de liberdade, nada tem a ver apenas com o processo de locomoção entre ir e vir, ou a liberdade que você tem de escolher com quem você vai casar, ou a profissão que você vai ter. Liberdade é um conceito espiritual, e hoje eu quero entrar nele, muito mais amplo do que você imagina, muito mais profundo do que você imagina, e muito mais libertador do que você sonha. A maior definição de liberdade está em Romanos 8, versículo 1 e 2. Eu queria que a Insight colocasse para mim, para que eu pudesse ler para você, para que você entenda de fato qual é o maior conceito de liberdade. E eu queria que você lesse comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do que, gente? Da lei, do pecado e da morte. Só 4, eu vou ler de novo para você tomar essa palavra, olha. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do que, gente? Da lei, do pecado e o que? Da morte. Você pode dar um glória a Deus e um forte aplauso ao Senhor? A Constituição Federal está dizendo que liberdade é o direito de ir e vir. A Carta dos Direitos Humanos está dizendo que o conceito de liberdade é eu poder falar, andar e me expressar no mundo inteiro sem ser tolhido. Mas Paulo está dizendo que a verdadeira liberdade, ou essa tal de liberdade, não é só a capacidade de se locomover para onde você quiser, de escolher com quem você vai casar, ou escolher a sua profissão. Não, ele está dizendo que há algo que aprisiona o homem, e é esse algo que se chama pecado e morte. Há algo que eu e você somos escravos, olha bem para mim. Desde o dia que nós nascemos, nós somos fadados a pecar e nós somos fadados a morrer. Você pode ter nascido na melhor família, no país mais livre do planeta, mas você está condenado a nascer nessa terra, pecar nessa terra e morrer nessa terra. Desde que nós nascemos, nós já estamos fadados a pecar e a morrer. Portanto, não há liberdade para aqueles que já estão condenados pelo pecado e pela morte. E isso traz uma verdadeira angústia na humanidade, porque faz com que eu e você um dia tenhamos um tempo de validade. Você pode andar para o planeta inteiro, andar nas nações, ter liberdade em todas as áreas, mas ei, um dia você vai se encontrar com a morte. Um dia você vai se encontrar com um pecado, um dia você vai dar um furo, e isso você está fadado a estar condenado e preso tanto ao pecado e à morte. E existem pecados na nossa vida que nos escravizam até hoje, que não nos impedem de andar de um lado para o outro, que não nos impedem de escolher profissões, mas nos impedem de romper na vida. Existem pecados dentro da igreja, no meio dos crentes, de pessoas que são crentes há muito tempo, que nos escravizam até hoje, que nos atam, que nos impedem de avançar no mundo espiritual, e nós estamos presos a esses pecados, e portanto estamos condenados à morte. Ei, olha para mim, você pode ter dinheiro para onde você quiser ir, você pode ter a beleza que for para escolher o marido ou a esposa que você quiser casar, você pode ser a pessoa mais importante juridicamente falando, onde você pode dizer o que você quiser e ser imune da sua fala. Porém, há pecados na sua vida que até hoje te tornam escravos, e de fato você não conhece essa tal de liberdade.
Existem áreas da sua vida que você pode achar que você é livre em todas elas, mas tem uma tornozeleira eletrônica em você, conforme existe naqueles que cometem crime e estão cumprindo o regime fora, semi-aberto, sei lá como é que chama isso. E esses camaradas, eles andam com tornozeleira, e todo mundo que olha para o pé deles diz assim: eles estão livres da cadeia, mas estão presos perante a lei. Existem pessoas dentro da igreja que saíram das suas casas, não tiveram que pedir permissão para ninguém, podem postar o que quiser no Facebook, se acham livres, mas existem tornozeleiras de pecado em você, que te impedem de romper, que faz com que o diabo olhe para você e fale assim: ele acha que é livre, mas tem coisas no pezinho dele aí, tem pecados que ele carrega, que traz prisões a ponto dele não romper em áreas da sua vida. E hoje eu quero começar a falar um pouco sobre isso. Tem gente aqui nessa noite que é livre, que já aceitou Jesus, que acha que pode andar de um lado para o outro, mas é escravo de perversões sexuais. Nunca, olhe bem para mim, a igreja foi tão imoral como é hoje. Nunca a imoralidade sexual entrou na vida da gente conforme entrou nesses últimos tempos. Nunca a pornografia entrou dentro das nossas casas como entra hoje. Nunca na história da humanidade se teve tão acesso à pornografia, a ponto, querido, de você pegar o teu telefone celular, na hora que você quiser, no momento que você quiser, e acessar os sites mais horripilantes de pornografia no mundo. Seja ela pornografia homossexual, heterossexual, ou pornografias de pedofilia ou de qualquer outras coisas. E existem pessoas dentro da igreja que levantam as suas mãos e dizem: eu sou livre dentro da igreja, mas toda hora recaem em pornografia. Existem pessoas que se dizem livres, mas estão dentro da igreja, mas brotam desejos homoafetivos dentro dela, e a todo tempo ela recai, ou ela se encontra com alguém homoafetivo, ou ela vai e olha pornografia homoafetiva, ela olha para uma pessoa do mesmo sexo e tem desejo por ela, a todo tempo está acorrentado com uma tornozeleira eletrônica chamada pecado. Existem pessoas que são escravos de prática de adultério, escravos de corpos sexuais, homens que não conseguem ser livres quando passa uma mulher bonita, quando passa uma mulher com um corpo bonito na frente dele, ele faz questão de virar para trás, ele até treme, ele até tenta, ele fala assim: não vou olhar sangue de Jesus. Aí de repente aquilo passa e ele começa a olhar, e começa a seguir aquela pessoa, e começa a desejar, e começa a olhar, olha uma fotinha no Instagram, curte um perfilzinho, segue uma pessoa. Nunca nós fomos tão imorais na nossa sexualidade como a gente é hoje. Diga assim: misericórdia. Tem gente que está dentro da igreja e acha que é livre, mas é escravo das suas emoções, escravo da sua alma. Olha bem para mim, e alma, ser escravo da sua alma é ser escravo das obras da carne. Tem gente que acha que é livre, mas é iracundo, quer dizer, é irado, é irritado, é ignorante, é impulsivo na sua ira. E você vê que é uma coisa interessante, a ira é um negócio que todo tempo tenta a gente. Essa semana eu estava indo para o trabalho, peguei meu carro, entrei na Dutra, e a Dutra estava um engarrafamento gigantesco assim, porque aqueles caminhões com aqueles transformadores, sei lá o que é aquilo, como é que chama aquele troço, estava andando pela Dutra, e eu demorei 1 hora para sair daqui para chegar no Pátio Mix. Só que quando eu estava chegando ali próximo ao Pátio Mix, subindo a ladeira, o caminhão parou, porque ele não conseguia subir, e engarrafou a entrada de Resende, a Dutra, e foi embora. E por ali eu fiquei uns 15 minutos parado. E eu fiquei parado uns 15 minutos, coloquei uma música, né? Me distraindo, olhando o celular, 15 minutos parado, fiquei ali. Aí de repente eu escuto barulho assim, atrás do meu carro. Pô! Alguém já bateu na sua traseira alguma vez? Levanta a mão aí. O que dá vontade de fazer? Dá vontade de catar o caboclo, não é verdade? E falar assim: você está 17 minutos parado e você bateu na minha traseira? Eu, graças a Deus, sou livre nessa área. Puxei o freio de mão do meu carro, abri a porta, fui olhar. Na hora que eu olhei, era uma irmã. Pastor! Vai escutando. Aconteceu alguma coisa? Aí eu olhei o para-choque do meu carro, a placa do para-choque dela tinha furado o meu para-choque do meu carro. Eu falei: irmã, furou o para-choque do meu carro, mas não aconteceu nada com o seu carro não. Aí ela falou: que bom. Aí eu falei para ela assim:
que aconteceu, irmã? Você soltou o pé da embreagem, né? Porque às vezes solta o pé da embreagem no engarrafamento e bate no carro. O que foi? Você não viu? Ela falou, não, pastor, foi seu carro que desceu e bateu no meu que estava parado aqui atrás. Eu falei, foi? Eu não me dei conta que o meu carro desceu. Olha o nível de desatenção meu. Que o meu carro desceu e bateu no carro dela atrás. Você já pensou se eu saio e eu sou escravo de uma tal de ira? Que eu saio do carro falando assim, que é isso? Sua barbeira! Você não sabe por onde você anda. Primeiro eu ia dar de cara com quem? Com a irmã. Que ia falar assim, pastor, mas você está nervoso, né? Aí depois ela virar e falar para mim, pastor, o que você está pagando para mim? Quem é errado é você. E aí eu ia ficar com a cara de tacho terrível, porque eu seria preso a uma emoção chamada ira. E existem pessoas que são crentes, maravilhosas, mas vai jogar futebol. E quando começa a jogar futebol, a primeira entrada que o cara dá, meu irmão, que os crentes xingam palavrão. O crente põe o dedo para fora, o dedo do meio, não é esse dedo aqui não, mas não vou fazer, tá? O cara ultrapassa ele, fecha ele no trânsito, ele põe esse dedo aqui, não esse, o outro, você sabe qual que é. E pessoas são escravas nas suas emoções, são críticas, são rebeldes. Estão aqui, a pastora Viviane começou a falar de oferta. Comecei a falar de oferta, porque a igreja só fala de dinheiro. O pastor está pregando muito tempo, nossa, como é que ele demora? Estou doido para ir embora para casa para ver o Fantástico. Tem gente que está aqui dentro, é crítico. Tem gente que é preso nas críticas. Tem gente que sempre quando você vai falar alguma coisa para ele tem uma crítica, ele tem alguma coisa, é intransigente. Tem gente aqui dentro que está com uma tornozeleira chamada mágoa. E aonde você passa, quando você encontra com pessoas que te feriram, quando você encontra com pessoas que fizeram alguma coisa contra a sua vida, você é preso a elas, acorrentado a elas, e você não é livre. Apesar de a Carta dos Direitos Humanos, apesar da Constituição dizer que você pode ir e vir, existem pessoas que estão magoadas, que arrastam pessoas na sua vida por 10, por 20, por 30, por 40 anos. Arrasta você mesmo por não se perdoar de coisas que você deveria ter feito e você não fez. Tem gente aqui que é escravo de ressentimento. Tem gente aqui que está magoado, tem gente que está acorrentada, ferida de paternidade. Vem para uma casa de paternidade, mas não consegue ser livre e curado na sua paternidade. Está num local propício, numa estação propícia para ser curado e ser livre da ferida de paternidade, mas até hoje é escravizado, porque o pai abandonou, porque o pai a molestou, porque o pai foi violento, porque o pai foi ausente, e até hoje carrega essa tornozeleira, uma bola no pé, onde não consegue ser livre, onde não consegue romper em áreas da vida, onde não consegue voar, porque está preso, porque o pecado aprisiona você. Tem gente aqui, meu irmão, que está escravo da mentira. E você leu comigo em João 48, 44, que Jesus chama aqueles de mentirosos como filho do diabo. E tem gente aqui que está acorrentado à mentira. É mentiroso, é escravo da mentira, é escravo do rolo. Ele tem lá na casa dele um armário de rolo. O que significa isso, pastor? Ele pega uma mentira, aí para ele conseguir se safar daquela mentira, ele pega uma outra e sucumbe à mentira. E ele vai mentindo, uma mentira atrás da outra, uma mentira para tentar tapar a outra. E é escravo de uma mentira o tempo todo. E nessa estação de Páscoa, o Espírito Santo pergunta para nós o seguinte: será que de fato nós somos livres? Será que essa tal de liberdade verdadeiramente nos alcançou? Queridos, quem é escravo da alma, da sua imoralidade sexual, dos seus sentimentos, a Bíblia diz que é escravo do pecado. E o texto está dizendo que quem é escravo do pecado está condenado e, portanto, não pode se dizer livre. Quem é escravo e tem uma tornozeleira, onde o diabo aponta o tempo todo o seu erro, o tempo todo a sua dificuldade, o tempo todo a sua brecha, é escravo do pecado e não é uma pessoa livre. Mas pastor, eu tenho Jesus, e em Romanos está dizendo que Ele me libertou. Sim, querido, Jesus te libertou. Você pode ter aceitado Jesus, estar numa mesma religião, mas Ele pode estar tentando te libertar, mas até hoje você não é livre. Porque estar numa igreja, participar de uma religião, ter vindo aqui na frente e aceitar Jesus, ter batizado nas águas, não te faz uma pessoa livre. Ei, olha para mim, a maior marca da liberdade é a filiação e não a sua condição. Liberdade não é uma troca de dono. Eu era escravo do diabo, agora eu sou escravo de Jesus. Eu entreguei a minha vida para o diabo, agora eu entreguei a minha vida para Jesus. Não, querido, um escravo ele não tem filiação, ele não tem pertencimento, ele tem dono, ele não tem pai, ele não pertence a nenhuma família. O escravo não tem irmão, logo o escravo não tem família. Coloca para mim João 8, 34 e 35 lá de novo.
O apóstolo João está dizendo o seguinte: Jesus respondeu e digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? Verso 35, escravo, e não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Olha para mim, querido, João está dizendo que o escravo não tem lugar pertencente à família de Deus, mas o filho pertence à família para sempre. Sabe por que você não é livre até hoje, estando no meio da igreja? Porque você apenas trocou de dono. Você era de Satanás, agora você está escravo da lei, escravo da igreja, escravo de Jesus. E o texto está dizendo lá em Romanos, de que se o filho te libertar, verdadeiramente você vai ser o quê? Livre. Olha o que o texto diz: se o filho te libertar. Você sabe o que isso significa? Que o filho pode te libertar ou não. Como assim, pastor? Jesus não tem poder para te libertar? Sim, mas o texto diz que se verdadeiramente o filho te libertar, você vai ser livre. Se. Como assim? Ele está dizendo que a liberdade em Cristo Jesus só é para quem é da família de Jesus, para quem tem a identidade de Jesus, para quem tem o DNA de Jesus, e não simplesmente para quem vem à igreja. Liberdade é para quem se sente irmão de Jesus e não escravo dele. Liberdade é para quem tem o DNA de Jesus, para quem é parecido com Jesus, para quem não peca, não porque não tem que pecar, não porque o líder fica em cima, não porque o pastor fica em cima, não porque sua esposa fica em cima, não, querido, porque quando você olha para o pecado não te atrai mais. Essas situações hoje não são mais prazerosas para você, porque houve uma mudança de DNA, houve uma mudança de identidade. Antes você estava condenado ao pecado, à morte e ao juízo. Hoje você é filho do Deus Altíssimo, irmão mais novo de Jesus, e você não peca, você não está escravizado a uma tornozeleira eletrônica, porque você parece com Ele. Você quer saber que tal de liberdade é essa? É ter uma identidade de Jesus, querido, é ter um DNA alterado, é ter a marca de Jesus dentro de você, é saber que Jesus é o teu irmão mais velho. Não é simplesmente vir para a igreja e falar assim: como é difícil vir para a igreja, porque como é difícil largar o cigarro. Olha para mim, meu irmão, é difícil largar o cigarro, sim ou não? É difícil para quem é escravo dele. Agora, para quem é filho de Jesus, não é. Eu me lembro de um dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei com um maço de cigarro no bolso da minha camisa. Eu já fumava há 9 anos. E eu peguei aquele cigarro e falei assim: quer saber de uma coisa? Hoje é a última noite que eu fumo. Peguei aquele cigarro, joguei. Falei assim: isso para mim não tem a menor importância mais. Isso para mim, eu não tenho mais desejo por essas coisas. Isso é liberdade. Enquanto houver áreas da sua vida, preste bem atenção, que você arrasta, e que você a todo tempo tem que ficar lutando para se livrar disso. É uma prisão que você tem dentro de você, e você de fato não sabe o que é ser livre. Pastor, eu não consigo me parecer com Jesus, pastor. Você sabe por quê? Porque Satanás, aquele miserável, ele me escraviza. Pastor, o diabo o tempo todo está me escravizando. Ei, deixa eu te falar, quem disse para você que o diabo escraviza alguém? A Bíblia está falando naquele texto que nós lemos em Romanos, de que a Bíblia fala que você pode ser escravo do pecado, mas você não é escravo do diabo. Sabe por que você não é escravo do diabo? Porque Satanás não é rei, Satanás não tem dono de ninguém, Satanás não tem nada no nome dele, ele já está fadado ao inferno, porém ele não tem servos, por isso você não é escravo dele. Querido, a escravidão não é algo do diabo, escravidão é algo interno, são suas emoções, são seus pecados, são seus erros que você não consegue largar. Escravidão é algo interno e não externo. O que tem poder de nos escravizar somos nós mesmos, é a nossa mente, são os nossos desejos. Paulo está dizendo que é o nosso pecado. O diabo não tem poder para nada. O diabo é apenas um capataz, que ele pega o chicote e fica esfregando na sua cara o seu pecado. Ele lança o chicote nas suas costas e fica dizendo: olha, você não perdoa, você não pode estar na igreja, você vê pornografia, você não pode estar na igreja, você é um mentiroso, você não pode estar na igreja. Satanás não é rei, ele não passa de um capataz jogando o pecado na sua cara, mas nessa noite você vai ser livre dessa tornozeleira eletrônica, e pelo sangue de Jesus você vai dizer: diabo, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, livres da morte, do pecado, da justiça e do
Você sabe qual é a verdadeira verdade nisso tudo? Parafraseando aí os poetas, que nós somos escravos, sabe de quem? De nós mesmos, das nossas emoções, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas dificuldades, do nosso DNA deturpado de geração em geração. Porque se fôssemos escravos do diabo, olha bem para mim, seríamos vítimas e não réus. Porque aí a gente ia botar na conta do diabo, ia falar assim: Deus, no céu, lá quando no seu julgamento você fala assim: Deus, eu via pornografia porque a culpa era do diabo, ele que me escravizava. Jesus, olha, aquele dia eu desci do carro, quando bateram na minha traseira, eu catei o cara pela goela, tirei ele dentro do carro, bati na cara dele, e nós tampamos ele na mão no meio de tudo. Sabe por quê, pastor? Porque na hora o diabo me incorporou dentro de mim, e eu recebi Satanás, e aí eu comecei a bater naquele cara. Não, deixa eu te falar, querido, você será réu dos seus próprios atos, pois a gente é escravo de nós mesmos, das nossas mais profundas paixões, nos nossos mais profundos erros, que às vezes perduram de geração em geração. O que nós precisamos entender nessa estação de Páscoa é que é um tempo propício, olha bem para mim, para não andarmos mais sozinhos, escravos dos nossos desejos, mas procurar nossa família, conforme o texto está ali em Romanos. E quem é essa família? O nosso pai e o nosso irmão mais velho, chamado o quê? Jesus. Você tem um DNA de filho, e nessa Páscoa você tem que reivindicar esse DNA. Você não pode mais ficar escravo das suas emoções, ter um DNA igual do seu pai, igual da sua mãe, igual da sua avó, igual pessoas que você muitas vezes recriminou, mas que você pratica as mesmas coisas. O seu DNA tem que ser trocado. Você não pode ser um viciado, você pode ter que ser alguém livre. Você não pode ser uma pessoa emocionalmente estável, você tem que ser equilibrado. Você não pode ser preso à mentira, você precisa ser verdadeiro. Você não pode estar preso às suas imoralidades, você tem que ter caráter. E é isso que o cristianismo faz, através de uma mudança de DNA, através de uma mudança de quem nós éramos para quem nós somos. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte, querido, que essa tal de liberdade é de fato eu e você nos tornarmos filhos, fazemos parte de uma família chamada família de Deus, onde o nosso irmão mais velho é Jesus. Liberdade não é poder andar aonde você quer, não é poder escolher quem você vai casar, não é poder escolher nas redes sociais o que você fala, mas é ser livre dessa tornozeleira de pecado que você carrega durante anos e que te impede de romper, que te impede de andar, que te impede de ser o homem de Deus que você deve ser e que Deus planejou que você fosse. Você pode se casar com quem você quiser escolher, você pode falar o que você quiser, você pode andar aonde você quiser, mas se você estiver preso às suas emoções, preso ao seu pecado, preso aos seus erros, você é uma pessoa escrava e não uma pessoa livre. Mas nós estamos em tempo de Páscoa, e diga assim: Páscoa é tempo de liberdade. Eu acho que você não entendeu, só 4 receberam essa palavra. Páscoa é estação de liberdade. Essa palavra é para quem não aguenta mais uma tornozeleira eletrônica no pé e caindo nos mesmos erros, caindo nos mesmos problemas, errando com as mesmas coisas, escravo dos seus desejos, dos seus pecados. Essa palavra é para quem entende que a culpa não é do diabo, porque o diabo não é o seu senhor. O diabo não é senhor de ninguém, mas você tem o seu principal inimigo, que é suas paixões, que são suas paixões, que são os seus desejos, que é o seu caráter, que é quem você é lá fora, e a todo tempo você fica lutando entre carne e espírito, mas chegou uma hora e chegou um tempo, onde o sangue de Jesus tem que ser poderoso, para despedaçar esse jugo, despedaçar essa lei, despedaçar esse pecado, despedaçar isso que você carrega nas costas, e que a todo tempo você fica levando e achando que não consegue romper, porque existem áreas da sua vida que você é escravizado. Pastor, mas eu não consigo. Eu sei que é difícil. Para algumas pessoas é mais difícil do que a gente pensa, mas quando você troca o teu DNA pelo DNA de Jesus, se torna fácil. Mas pastor, como é que faz isso? É simples. A Páscoa foi aonde o povo de Israel sai do Egito e é trocado o seu DNA. Eles eram propriedades de Faraó. Eles não tinham nome, eles não tinham família, eles não tinham identidade, eles não eram ninguém.
Mas um dia Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés tira esse povo do Egito, arranca eles, dá uma identidade para eles. O Deus Todo-Poderoso começa a falar com aquele povo, chama ele de meu povo, chama ele de Israel de Deus, chama ele de povo escolhido, de nação santa. E até hoje o povo de Israel é reconhecido como povo de Deus, porque um dia eles não tinham identidade, eles eram escravos e eles foram livres para uma terra que Deus tinha prometido para eles. Então deixa eu dizer algo para você profundo nessa noite. Você pode estar sendo escravizado em várias áreas da sua vida, mas nesse período de Páscoa, Deus quer arrancar isso dos seus pés e te levar para um nível de identidade, para um nível de confronto com Deus, para um nível de DNA de Deus, aonde Jesus e você serão a mesma pessoa, aonde o caráter de Cristo vai estar internalizado dentro de você, aonde você larga o pecado e começa a andar com Jesus de uma forma plena. Você crê nisso, querido? Porque se você não acreditar, não tem por que você estar aqui. Porque aqui é um lugar onde a gente vai arrancando as tornozeleiras da vida. A gente vai arrancando. E a gente está na maior estação espiritual propícia para isso. Quanta coisa te aprisiona, meu irmão. Quanto pecado, quanta emoção que você tem, quanto erro que você tem, que você podia estar muito mais longe do que você está hoje. Mas você não vai porque você está aprisionado, escravo das suas emoções e dos seus pecados. Por isso, nesse período de pensa agora, nós vamos te ajudar. Nesse período de Páscoa, na sexta-feira agora, a gente vai fazer um jejum, que é o jejum de fermento. Quem já fez aqui esse jejum, levanta a mão. Nós vamos ficar uma semana sem comer nada fermentado, nada derivado do trigo, cevada, centeio, de grãos no modo geral. Por que isso, pastor? É alguma mandinga? Não. Isso é bíblico, porque Páscoa sem jejum de fermento não é Páscoa. Porque retirada do fermento, a Bíblia tem uma representatividade com o fermento, que o fermento representa o que, gente? Pecado. E quando eu tiro o fermento durante uma semana, é para que eu faça uma reflexão, que eu preciso tirar o que da minha vida? O pecado, não só durante uma semana, mas o que? Para sempre. E é interessante que esse jejum, ele é muito profético, porque é o jejum, a semana que a gente mais é oferecido pão, torta, não é verdade? Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz esse jejum, tinha uns caras no meu trabalho, que eles nunca pagavam lanche. E naquele dia eles compraram pães com mortadela. Você gosta de pão com mortadela? Eu gosto de pão com mortadela. Aí botaram aquele, botaram um H2O ali e falaram assim, olha, hoje eu comprei pão para você. Eu falei, é Satanás mesmo, só pode ser, porque o cara nunca comprava nada. Sempre ia na aba de todo mundo, mas naquele dia ele comprou pão. Satanás vai tentar a sua vida com os maiores pecados. Mas você vai dizer assim, eu pertenço a uma família chamada família de Jesus. Eu tenho o DNA de Jesus. O meu DNA foi substituído. Eu tenho uma identidade. Eu pertenço a uma família, a família de Deus. Eu tenho irmãos lá numa casa chamada casa de paternidade. E o nosso irmão mais velho se chama Yeshua HaMashiach. E quando olham para ele, olham para mim. Quando olham para ele, olham para os meus irmãos. E acima de tudo, eu tenho um Pai Adonai Todo-Poderoso que me guarda, que me separa, que me protege, que me prospera e que me traz liberdade, a verdadeira liberdade, essa tal de liberdade, aonde eu não sou mais escravo do pecado e nem da morte, mas sou livre através de Cristo Jesus. Levanta a sua mão direita e diga assim, Senhor, nesse tempo, nessa estação, eu creio que o Senhor vai me libertar de tornozeleiras, de amarras na minha vida, e eu vou sair no final dessa Páscoa completamente livre. Diga assim, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. E se você é essa pessoa que deseja ser livre nesse tempo e aproveitar essa estação, se existem áreas da sua vida que precisam romper e que se tem tornozeleiras que precisam ser destruídas hoje, fique de pé que a gente quer orar com você. Eu sou o primeiro a estar aqui em pé.